Olá, vamos gravar mais um vídeo hoje aqui, fazendo uma resenha desse livro que é tão famoso, né? Muita gente indica e lê, que é o livro Poder do Subconsciente do Joseph Murphy, né? Sucesso com mais de 1 milhão de exemplares vendidos aqui só no Brasil, esse livro do Joseph Murphy. E a gente vai analisar ele aqui hoje no nosso canal, beleza? Muito bem. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que o livro do Joseph Murphy, eu já tinha ouvido falar muito dele, né? Muitas críticas, né? Do lado principalmente do pessoal da neurociência, né? A galera que vai mais para a linha do comportamento, né? Mas assim, tudo que eu tinha ouvido falar sobre o livro do Joseph Murphy levava a entender, né, eu pelo menos me parecia, que a linha dele era mais uma PNL, por exemplo. Né? PNL é uma perspectiva aí né, o próprio nome diz, né, programação neurolinguística. Então a PNL defende uma tese de que o discurso, né, de que a modulação do pensamento, de alguma forma, ela modula, ela altera, né, ela reprograma a questão neural, né? Então a galera da PNL utiliza muito a neurociência, né? Ou tenta, né, fazer um casamento aí da sua tese, das suas teorias, com a neurociência, né? Então pega ali os conceitos de plasticidade cerebral, né, de poda neural, e aí eles pegam, né, muito esses conceitos da neurociência, e aí tenta, né, jogar a teoria da programação neurolinguística dentro disso que é já, né, digamos assim, mais comprovado cientificamente, para dar um ar de cientificidade à teoria, né? Então, assim, quando eu ouvia falar do Joseph Murphy, eu me parecia que ele era dessa linha, né? Até fiz um curso com o Alberto Delisola, né, que trabalha muito com neurociência, enfim, e ele fazia muitas críticas ao Joseph Murphy, ao livro do Joseph Murphy e tal, né, e eu, né, não tinha lido, nunca tinha lido nada dele, do Joseph Murphy, mas me parecia que era mais nesse sentido de dizer que ele seguia uma linha que tentava dar uma explicação mais neurocientífica para fenômenos da mente, fenômenos que extrapolam aquilo que a ciência consegue, o objeto da ciência, mas que ele tentasse fazer isso parecer real, né? Então eu pensava que era nesse sentido. Mas aí eu fui ler o livro do Joseph Murphy, Poder do Subconsciente, e na verdade eu entendi um pouco diferente, né? Porque o Joseph Murphy, na verdade, as teorias dele, elas usam como base, como fundamento, algo que está além do físico, além do cérebro, além da neurociência. Então, de certa forma, essa crítica, ela descobri lendo o livro que ela não fazia muito sentido, né? Se o Joseph Murphy utilizasse para justificar as suas teorias a questão da neurociência, a questão do cérebro, do funcionamento dos neurônios, né, do córtex pré-frontal, do sistema límbico e tal, aí beleza, né, aí realmente a ciência poderia questionar de onde que ele tirou que o instrumento cerebral, né, vamos falar dessa forma, de onde que ele tirou que o instrumento cérebro pode fazer essas coisas, né? Acontece que a base da teoria do Joseph Murphy não é o cérebro, tá? Então já descobri aí de início que essa crítica, que principalmente que eu ouvi do Delisola, por exemplo, ao Joseph Murphy, ela não tem muito sentido, porque se a minha teoria não usa como fundamento o cérebro, então eu tenho que ver qual que é o fundamento dela para saber como que eu vou criticá-la e
por qual método que eu vou criticá-la, se for criticá-la ou defendê-la, enfim. Mas lendo o livro do Joseph Murphy, a gente descobre que a tese dele é sim de que a mente humana tem um poder maravilhoso, um poder gigantesco, um poder de cura, um poder de indução, de sugestão. É um pouquinho diferente, na verdade, tá? Eu vou explicar daqui a pouquinho. Mas a distância, né, coisas que transcendem o tempo e o espaço e tudo mais. Só que a resposta que ele dá para isso é que isso tudo são faculdades espirituais, faculdades que não fazem parte do organismo cérebro. Tá? Então, nessa perspectiva, a ciência experimental, a ciência empírica, a neurociência, a ciência do cérebro, ela não pode nem afirmar e nem negar do ponto de vista metodológico. Ela pode sim analisar os supostos efeitos disso. Né? Quando ele diz, por exemplo, a pessoa pensou positivo, né, e curou determinada doença. A ciência, e esse pensamento positivo, essa força seria espiritual. A ciência empírica, ela não pode nem afirmar e nem negar que existe ou não essa força espiritual, porque não é objeto de observação da ciência empírica. Então ela não pode chegar lá e dizer, não existe, né? Não é objeto da ciência material. Então o materialismo não pode nem afirmar e nem negar. Ele pode sim fazer a observação do efeito. Né? Se disse que houve cura, então a ciência, claro, pode ir lá. A pessoa estava com uma doença grave e se curou. Né? Então a medicina, sim, ela vai poder olhar esse suposto efeito e dizer se teve cura ou não. Agora, ela não pode afirmar e nem negar aquilo que não é objeto, né, da sua competência, tá? Então, primeiramente, o Joseph Murphy, ele trabalha com essa tese de que todos nós temos um poder, esse poder é espiritual. Então, nós não podemos criticar a tese dele? Podemos, mas a metodologia que vai fazer essa crítica, ela não é o empirismo da ciência experimental, né? Quem vai poder analisar a fala do Joseph Murphy e dizer se é possível ou não, ou fazer a crítica, é a filosofia, é a metafísica, né? Porque se ele está propondo uma possibilidade metafísica, quem tem que analisar é a metafísica, né? E não a ciência experimental. E é isso que a gente vai tentar fazer aqui um pouquinho nesse vídeo, tá? Vou tentar não fazer um vídeo muito longo, mas para a gente entender um pouquinho. Vamos lá então para a tese do Joseph Murphy. O Joseph Murphy diz que existe o espiritual, uma parte espiritual, um poder, vamos dizer assim, um poder espiritual, e que esse poder ele modela a realidade física, e que a gente pode acessar esse poder. Eu vou chamar de poder aqui, fica mais fácil de entender. A gente pode acessar, se conectar com esse poder através de uma série de técnicas, enfim, normalmente de mentalização, de pensamento positivo e tudo mais. Um parênteses interessante aqui. A maioria das técnicas que o Joseph Murphy fala no livro, né, apresenta ali no livro, elas envolvem uma coisa que é o mindfulness, né? E a mentalização, enfim, e isso tem base científica do ponto de vista psicológico, tá? Então, assim, existem muitos e muitos não estúdios, existem muitos e muitos estudos de mindfulness que demonstram, né, que realmente funciona, tá? Realmente funciona da perspectiva psicológica, né, da perspectiva terapêutica, tá? Então isso realmente funciona. Então alguma coisa das técnicas que ele diz, bastante coisa na verdade, elas têm uma base de mindfulness. E o mindfulness é cientificamente comprovado. Então terapeuticamente falando,
essa parte do livro, ela realmente funciona, ela realmente tem base científica, né, na perspectiva terapêutica, enfim. Mas é claro que o livro extrapola aquilo que a pesquisa científica evidencia no Mindfulness, tá? O livro extrapola, o livro apresenta aí um poder da mente que transcende aquilo que a ciência, né, realmente evidencia pela mentalização, pela modulação do pensamento, né, e pelas técnicas, né, técnica de respiração, e isso tudo é científico, mas o livro extrapola, né, o livro ele vai dizer que esse poder ele é muito maior, né. Alguma coisa do que o Joseph Murphy coloca ali, ele tem inclusive uma similaridade, dá para a gente fazer uma certa relação com a própria perspectiva cristã, né, do nosso ser. Tá? Então agora eu vou fazer um pequeno parênteses aqui no que o Joseph Murphy fala, para dar uma explicação rápida do conceito cristão de corpo e espírito, do ser, para depois a gente entender aonde está o erro do Joseph Murphy, que vou falar depois, né? Então vamos lá. Na perspectiva cristã, por exemplo, nós somos constituídos de corpo e alma. Então, se a gente for lá em Santo Tomás de Aquino, por exemplo, ou mesmo Aristóteles já falava isso, né? A alma é a forma do corpo. Para Santo Tomás de Aquino, né? E isso é aceito, né? Pela teologia católica, por exemplo. A alma é a forma do corpo. O que é forma? Forma é ideia, forma é conceito. Tá? Então, só para a gente tentar explicar aqui de forma mais didática. Né? O conceito de forma, ele tem as bases lá em Platão, né? Onde Platão dizia, né? Do mundo das ideias, o mundo físico e o mundo das ideias, enfim. Mas essa ideia de forma é o seguinte, a forma é a ideia, é o conceito, é a essência metafísica do ente, né? Do ente criado por Deus. E essa essência, ela traz em ato tudo aquilo que o ser pode ser. Então, o ser ali, ele está em potência, mas na essência, na ideia, no conceito metafísico, ele é perfeito. Tá? Então, só para a gente fazer um exemplo didático aqui. Imagina lá o arquiteto que vai construir uma casa. Então, esse arquiteto, ele vai fazer o projeto, ele vai desenhar o projeto da casa, né? Esse projeto é a ideia, é o conceito. A casa construída na realidade, ela é baseada no projeto. Então, pode ser que lá na realidade, o pedreiro, enfim, o mestre de obras, faça alguma coisa diferente do que está no projeto. Tá? E aí deu algum problema, deu algum erro lá no sistema de elétrico da casa. Né? Ah, mas no projeto está certinho, né? Foi lá na hora de fazer que fizeram errado, então por isso que não deu certo. Lá no projeto está certo. Muito, né, assim, só para a gente entender, né? Então a ideia seria mais ou menos essa, né? Existe o nosso projeto pensado por Deus, né? A nossa forma metafísica. Quando Deus pensou cada um de nós, gente, isso tudo né, metafórico aqui para a gente, é didático, né? É uma forma da gente explicar. Claro que quando a gente vai entrar na metafísica, essa coisa, ó, Deus pensou, como assim Deus pensou, Deus não se movimenta, essa é outra discussão, isso aqui é só didático, né? Mas vamos lá. Quando Deus pensou cada um de nós, esse pensamento, ele é uma essência metafísica, ele é substancial, porque tudo que Deus faz é substancial, né? Então, ele é de fato. E essa substância seria a ideia perfeita de cada um de nós. Só que ali está em ato, né? Nós estamos em potência, né? A matéria, enfim, as nossas funções e as nossas faculdades são potenciais. O nosso ser ele é em ato,
na forma metafísica, na alma, né? E a alma, ela é o princípio organizador do ser, tanto das suas faculdades físicas como das suas faculdades espirituais. Então, nós temos a alma, que é a forma metafísica, e a alma, ela é o princípio organizador do ser, de todas as nossas funções e das nossas faculdades que estão em potência. A alma está em ato, as faculdades e funções estão em potência, né? E, enfim, desse ponto de vista, isso é teologia cristã, né? Teologia de Santo Tomás. Desse ponto de vista, o que o Joseph Murphy fala, né, de que existe um princípio, né, espiritual perfeito e que nós podemos, né, modular os nossos pensamentos para caminhar em direção a esse princípio, né, para melhorar a nossa vida, né, para até realizar coisas extraordinárias, não está tão equivocado do ponto de vista da teologia cristã, né? Ele tem certa concordância, ele tem certa similaridade, né? Então, se existe esse princípio formal, esse princípio metafísico, essa essência, que é princípio também, mas se existe essa essência metafísica, que é o ato perfeito do nosso ser, então não é tão absurdo a gente defender, né, que a gente pode se conectar, vamos dizer assim, com essa essência e tirar dela a força para modelar a nossa vida, né, a nossa existência, enfim. Até aí tudo bem, né, até aí tem uma coerência. E aí ele fala também de quais seriam essas faculdades possíveis a partir do momento que você se conecta com essa fonte espiritual, né? E aí, claro, ele traz uma série de relatos, enfim, de coisas que seriam possíveis fazer. Muitas dessas coisas que ele relata estão no escopo, inclusive, do estudo da psicologia anomalística, né, no escopo do estudo da parapsicologia, né, que são as percepções extrasensoriais, né, que são fenômenos anômalos de cura, tudo isso a gente tem, né, relatos, tem estudos, né, acadêmicos, inclusive, que pesquisam esses fenômenos. Claro que o Joseph Murphy, ele vai sempre apresentar possibilidades mais extraordinárias, né? Curas mais extraordinárias, coisas mais extraordinárias. Também não podemos negar que seja possível, né? Não podemos negar que seja possível, até porque acreditamos, né, que temos esta face espiritual, e se temos, né, essa face espiritual, há nela também alguma razão de existir, alguma razão de ser. Né? Não acredito eu, como cristão, que apenas o nosso corpo tem suas funções e faculdades. Né? Se temos algo chamado algo espiritual em nós, esse algo espiritual também tem as suas faculdades e as suas funções. Né? A gente estuda isso, inclusive, na questão das percepções extrasensoriais, enfim. Então, até aí tudo bem. Até aí acredito que dá para a gente assimilar, dá para a gente, né, concordar com muitas coisas que o Joseph Murphy fala no livro. Resumo até aqui do livro, né? Tem a questão do Mindfulness, que, ok, né, cientificamente comprovado. Tem a questão do paranormal, vamos dizer assim, que seriam faculdades do ser e que poderiam, né, existir, enfim, também ok, né, acho que dá para assimilar, dá para levar isso em conta, mas aqui vem o grande problema do Joseph Murphy, na minha concepção. Né? Primeiro, assim, vou falar alguns deles. Né? Primeiro, ele diz que toda doença, né, toda doença, toda debilidade
decorre de disfunção do pensamento, né? E olha só, eu acho que isso é um extremo de conceito, né? A gente não pode dizer, por exemplo, que um bebezinho, né, um bebezinho que tem câncer, por exemplo, ele está com câncer porque ele tem uma disfunção de pensamento, né? Ele está pensando negativo, ele está pensando nas mágoas, ele está pensando... Não, isso é físico mesmo, né? É uma questão orgânica, tá? Então, claro que a gente sabe que nós somos uma unidade. Então, é óbvio que os nossos pensamentos, é óbvio que o estresse, é óbvio que o rancor, a mágoa, tudo isso pode sim causar doenças psíquicas, somáticas, não estou negando isso. Agora, afirmar que todas as doenças têm esta causa é um pouco temerário, né? Eu penso principalmente nesse exemplo das crianças, né? Uma criança de 2, 3 anos, um bebezinho de colo que de repente nasce com algum problema, né? Com alguma doença grave, né? Qual pensamento disfuncional teve essa criança para ter essa doença, né? Então, essa tese não faz muito sentido. Além disso, o Joseph Murphy também, ele tem, e aqui está o grande problema, na minha opinião, do Joseph Murphy, né? Que é bem complicado. Ele tem um conceito de Deus imanente, né? Ele tem um conceito de Deus imanente. Então, para o Joseph Murphy, a gente falou de espírito, né, e tal. Para o Joseph Murphy, existe uma força, que é uma força espiritual, mas essa força para ele funciona mais ou menos como a força dos Jedi lá no Star Wars, né? Ela está em todos os lugares, ela é uma força invisível, mas quem controla a força somos nós. Então esse é o grande problema no meu entendimento do livro do Joseph, do Poder do Subconsciente ali do Joseph Murphy. Tá? Então é nós que controlamos essa força. Essa força existe, mas é nós que controlamos. Por isso que ele diz o tempo todo, né, que o nosso poder é infinito, que nós somos oniscientes, onipresentes, lá na força. A gente só precisa acessar a força e a gente vai ter esse poder infinito. Isso é uma ideia de Deus imanente, né? Então, até ele fala no livro, né, que nós somos uma partícula divina, né? E aí alguns vão dizer assim, mas lá no documento Gaudium et Spes, lá do Concílio Vaticano II também diz isso, mas é num sentido diferente, né? No sentido de graça de Deus, né? Nós temos a presença de Deus em nós pela graça, mas nós não somos Deus, tá? Já vou falar um pouquinho mais sobre isso. Para o Joseph Murphy, não. Para o Joseph Murphy, nós literalmente somos Deus, né? Existe o Deus, né, que está em todos os lugares e em cada um de nós tem um pedacinho de Deus. Então a gente só precisa acessar o poder infinito que somos, que nós somos nós também, todos nós somos Deus na concepção dele, então a gente só precisa acessar esse poder infinito e a gente vai conseguir então manipular a realidade, tá? Esse é um grande problema também do livro do Joseph Murphy. A gente manipula a realidade. A partir da mentalização, a partir do pensamento, você manipula a realidade vai começar a acontecer do jeito que você quer, porque você é Deus. Então você manipula, é uma ideia de Deus imanente. Só um outro parênteses aqui. De onde que surge essa ideia de Deus imanente? Da incompreensão de algumas sociedades, enfim, né, pensadores, do mal. Né? Então, Deus existe, mas o mal, né? Então, como é que o mal existe? Né? Então tem aquela ideia do demiurgo, né? Não, na realidade, Deus ele teria se corrompido, né? Deus teria se corrompido e a parte corrompida de Deus virou matéria. Né? Então e aí tem a parte boa de Deus que seria o espírito e a parte corrompida de Deus que virou matéria. Então a matéria, esse ser material, ele foi evoluindo e conforme ele foi se espiritualizando mais, ele foi digamos assim, se libertando, né? Se restaurando, né? Então esse ser corrompido, que é Deus mesmo, né, ele foi se restaurando e conforme ele vai evoluindo, ele vai se restaurando mais. Né? Então, na verdade, o nosso espírito nada mais seria do que pedaços de Deus
que estão presos na matéria, enfim. Essa ideia ela é metafisicamente absurda. Se a gente for lá para a prova do ato e da potência de Aristóteles, por exemplo, né, Deus ele precisa ser transcendental. Se Deus não for transcendental, ele não é Deus. Deus é imutável. Se ele não for imutável, ele não é Deus. Né? A prova do ato e da potência de Aristóteles, por exemplo, ela vai dar um argumento muito bom para isso. Tá? Se ele não for imutável, ele não é Deus. E se ele é imutável, ele não pode se corromper, como diz essa tese. Então, esse é o grande problema, na realidade, da tese do Joseph Murphy. Essa crença de Deus imanente. Tá? Deus não é imanente. Nós cremos, nós cristãos, em um Deus transcendente. E ele usa muito a Bíblia, né? Ele usa muitas passagens da Bíblia, fala de Jesus, mas isso não torna as teses dele cristãs. Né? Olha só, eu vou ler só um pedacinho aqui para vocês, que deixa muito claro isso que eu falei. Ele diz aqui assim, na Bíblia encontramos a fórmula perfeita para nos livrarmos do medo. Busquei o Senhor e ele me acolheu, uma passagem dos Salmos. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores, é o Salmo 34, né? E aí ele explica, Senhor é uma palavra antiga que significa lei, ou seja, o poder da mente subconsciente. Tem nada a ver, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Aqui também, na página 290, ele diz assim, a mente subconsciente jamais envelhece, ela é imemorial, imutável e infinita. Parte da mente universal de Deus já nasceu e tampouco que jamais nasceu e tampouco morrerá. Então, ele deixa claríssimo no livro que a crença dele é num Deus imanente. Tá? Então, todos nós seríamos Deus. Isso, obviamente, é incompatível com a visão cristã. Tá? Então, Deus é transcendente e não imanente. Tá? Então, tem coisas no livro do Joseph Murphy que dá para a gente conciliar tanto com a ciência como com a teologia católica, por exemplo. Dá para conciliar algumas coisas com a metafísica, né? Aquele conceito da alma e tal. Mas lembrando que da alma não, o conceito das faculdades, né? Faculdades espirituais, dá para a gente conciliar, mas essa parte realmente é incompatível, né? O Deus imanente do Joseph Murphy, ele é incompatível com a fé cristã. Tá? Nós cremos em um Deus transcendente e cremos que temos uma alma e que essa alma é o princípio organizador do ser. Então, enquanto princípio organizador do ser, ela organiza tanto as faculdades físicas como espirituais, e aí sim a gente pode discutir, né, se nós temos alguma faculdade espiritual, né, que pode transcender aí a nossa experiência natural, ou, né, mas isso não nos coloca no lugar de Deus, obviamente, e acima de tudo, independente de termos ou não algum poder espiritual, Deus é sempre o mestre, né? Como diz a Bíblia, nenhum fio de cabelo cai sem que Deus permita. Então, o poder, mesmo que eu tenha naturalmente algum poder espiritual, né? Ele está sempre regido por Deus. Deus é o Senhor da existência, não eu e nem a minha mente. Né? Mesmo que eu tenha alguma faculdade espiritual, mesmo que eu tenha alguma faculdade que transcenda o físico, né? E eu acredito que sim, eu acredito que isso é possível, ela não é Deus, né? Eu não sou Deus, não sou uma partícula de Deus, e Deus é o Senhor, né? Ele é que tem o poder absoluto, não eu.